Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus eterno Pai, obrigado porque nós podemos nos reunir neste lugar, nessa casa que é tua, para poder te cultuar, para poder ouvir a tua palavra que seja rema para nós, a tua palavra que é viva, que é eficaz, que ela cumpra aqui o teu propósito, no qual o Senhor já designou. Eu me coloco aqui à disposição do teu reino, Senhor, e quero ser um mero instrumento em tuas mãos, para que a tua igreja seja edificada, e tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite se concretize, que nada nem ninguém impeça o teu mover e o teu agir, em nome de Jesus, amém e amém. Quero que você abra a tua palavra comigo lá em 1 Reis, capítulo 17, pode deixar ele aberto aí, que a gente vai lendo alguns outros versículos posteriores. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 até o 7, e vai dizer assim: Elias, todo mundo viu? Abriu aí? 1 Reis 17, versículo 1. O pessoal está com frio aí, né? O pessoal está com frio aqui, ó. Isso. Puder dar uma diminuída no ar aí? Certo? 1 Reis 17 vai dizer: Elias era de Tisbe em Gileade. Disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Repita comigo: até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste, esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhes trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Quero trazer aqui para vocês uma mensagem falando sobre esse profeta, daquilo que ele viveu. Então ele recebe uma ordem do Senhor, e quando ele recebe essa ordem, ele prontamente obedece. Repita comigo: obedece. Então ele se coloca ali a uma submissão a Deus, e ele então vai colocar ali em prática o que o Senhor lhe direcionou. Então essa atitude automaticamente lhe colocou em uma situação desconfortável. Repita comigo: desconfortável. Porque muitas vezes, quando nós obedecemos a Deus, isso também vai nos levar em situações desconfortáveis. Mas ele estava focado em fazer ali a vontade de Deus, e assim prosseguiu. E ali então ele sai daquele lugar, ele foge daquele lugar. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, quem sirvo, não haverá orvalho. Ele faz uma declaração, e aí a gente vai entrar um pouco mais sobre isso. E ele recebe uma direção de Deus: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão. Então esconda-se, vá. Ele foi usado por Deus, e ali então ele recebe uma direção de Deus, e assim ele seguiu. É interessante que quando ele estava ali, ele obedeceu, ele se colocou numa situação desconfortável, e ele ficou nessa situação, debaixo de uma obediência, porém totalmente sendo alimentado e cuidado por Deus. Elias não poderia fazer nada em que ele pudesse cuidar dele mesmo. Ele estava totalmente dependente de Deus. E muitas vezes, quando Deus vai nos levar a lugares, vai nos pedir algo, vai nos exigir que nós venhamos obedecê-lo, quando assim nós fazemos, nós também poderemos ir para esses lugares desconfortáveis, mas com a certeza que o nosso Deus, Ele cuidará de nós todos os dias.
e nós poderemos depender dele com tranquilidade, sabendo que ele está cuidando de tudo. E assim foi com Elias, alimentado, tinha água, tinha alimentação 2 vezes por dia, e é interessante que quem alimentava Elias era os corvos. Corvos são animais impuros, aves impuras. Corvo se alimenta de carniça, e mesmo assim Deus usa esse animal impuro para poder alimentar Elias. Então, fazer a vontade de Deus muitas vezes vai nos custar caro, e às vezes pode nos custar tudo. Mas vale a pena? Sim ou não? Então Elias, ele recebe uma autorização. Repita comigo, autorização. Quero que você grave essa palavra. Ele recebe uma autorização do Senhor para profetizar contra aquele povo. E assim ele faz. Então ele vai viajar cerca de 50, 65 quilômetros de onde estava até o riacho de Querite. Logicamente que era a pé, ali demorou uma viagem de cerca de 2 a 3 dias, considerando ali o terreno, né, íngreme em alguns momentos, as paradas e etc. Então eu quero te ilustrar aqui um pouco, por favor, como que é, pedir para o pessoal pôr aqui para mim na tela, o mapa de como que era o contexto naquela época, tá? É aqui, um mapa, aquele mapa lá, mapa que eu mandei, sabe? Tava dormindo, né? Tava conversando, tá aí? É o estagiário. Tá bom, estagiário tem. Presta atenção, hein? Beleza. Então vamos lá. Elias, ele estava ali em Samaria, tá? E aí então ele vai percorrer até torrente de Querite, rio, né, riacho, enfim. E ali então, naquele lugar, ele fica ali escondido por um tempo. Ele fica naquela condição, sendo alimentado por Deus, totalmente submisso à vontade do Senhor. No outro mapa, só para você entender um pouco mais sobre o contexto que eles viviam ali na época, no outro mapa, o outro mapa que eu mandei, sabe, o segundo, a segunda imagem, isso, é a segunda imagem, tá, só para vocês entenderem o contexto aqui, o reino de Israel, ele foi dividido em 2 reinos, oh meu Deus, vocês faltaram na escola dominical? 2 reinos, não, mas é um de cima ou de baixo, quem falou norte? Ô irmã, obrigado. Ô Manuel, você falou, mas falou demorado, ela falou antes de você. Reino norte, vai Manuel, e reino? Ufa, beleza? Vocês sabiam disso? Sabia nada, um monte de gente nem sabia. E o reino foi dividido, não vou entrar nesse contexto. E ali existia uma capital do reino norte, que era Samaria, e do reino sul, que era Jerusalém, reino de Judá, e o reino norte, também conhecido como reino de Israel. Então, naquele contexto, o povo de Samaria, né, que era essa capital do reino norte, era uma região montanhosa, fértil. Só que nesse momento, eles estariam enfrentando os piores momentos da sua vida, que era um tempo de seca. Repita comigo, tempo de seca. E esse tempo de seca, quando profetizado por Elias, com a autorização de Deus, ele não tinha dia para acabar. Deus não fala, ó, daqui tanto tempo você vai profetizar de novo e as coisas vão mudar, não. Havia uma profecia que foi liberada, e ela não tinha dia para deixar de acontecer, ou seja, não tinha dia para voltar a chover. Muito obrigado, multimídia, deu para ilustrar um pouco aí? Estão no contexto comigo? Então, Elias está ali, naquele lugar em Querite, né? E ali então o povo de Israel passa a viver um tempo onde as chuvas param. E tem situações em nossas vidas em que as coisas começam a acontecer, mas de repente elas param. E as nossas vidas, elas são como, muitas vezes, como uma terra seca. A gente olha e a gente vê um lugar inóspito, um lugar sem vida,
um lugar onde a gente não consegue mais ter esperança, não consegue ver um futuro, não consegue ver uma provisão que possa vir sobre nós e nos retirar dessa situação de sequidão, de dor, de tristeza, de deserto. E ali então esse povo ele começa a entrar nesse tempo, e aí a Bíblia fala que era um tempo onde nem sequer orvalho cairia do céu. E 1 Reis, capítulo 18 agora, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apressar-te-se ao rei Acabe, diga-lhes que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria, até aí. Então aqui, a gente vê, estou resumindo bem a história, para a gente poder correr aqui, que é muita história, mas para você entender que algum tempo depois, ou seja, esse algum tempo durou quantos anos? 3 anos. Algum tempo depois, no terceiro ano de seca, o Senhor dá mais uma autorização. Repita comigo: autorização. E daí o Senhor fala: diga-lhes, eu enviarei chuva. Então Elias vai se apresentar a Acabe, e aquele momento era um momento de sequidão, era um momento de fome severa, era um momento onde eles estavam passando muita dificuldade. Então, depois de tantos anos de escassez, quando parece que não haveria mais um fim nessa situação, uma palavra profética de vida é declarada: diga-lhe que enviarei chuva. Eu sinto no meu espírito que o Senhor quer nos levar a este lugar onde as palavras do Senhor possam ser liberadas segundo a sua autorização. E eu creio que um rio profético de Deus está fluindo neste lugar nessa noite. Então eu não sei aonde você está, eu não sei qual que é a sua condição, mas uma coisa é fato: o que Deus autorizou está liberado nos céus e na terra, e assim será durante essa noite. Então que o Espírito de Deus possa confirmar no teu coração aquilo que Ele já autorizou, aquilo que Ele já liberou. E nessa noite profética nós vamos profetizar muitas coisas, e assim haverá vida sobre nós, em nome de Jesus. Só que antes disso, Elias ele precisava acertar uma situação antes. Ele precisava vencer uma batalha. Ele precisava lutar contra os profetas de Baal e destronar Baal, em que o povo adorava. Deus é um Deus que em todo tempo levantava pessoas para falar com o povo, para que o povo adorasse unicamente a Ele. Então, em todo tempo nós vemos diversas situações na Bíblia Sagrada, aonde o povo até começa a adorar a Deus, o único Deus, mas eles começam a misturar as coisas, e eles começam a adorar outros deuses. Eles começam a fazer bezerro de ouro, eles começam a levantar outros deuses, eles começam a adorar esses deuses, e isso vai se multiplicando, e ali então o Senhor, o Deus que não divide a glória dele com ninguém, acaba que tendo situações em que ele precisa levar o povo de novo ao arrependimento. E aqui não foi diferente. O povo era devoto a Baal, ele estava ali entregue a Baal, mas nesse momento então o profeta Elias, ele precisa acertar uma situação, e ele precisa confrontar esse povo. Então depois que Elias sai do rio Querite, porque havia terminado o tempo dele, aquele ciclo havia esgotado, não tinha mais água que passava por aquele rio por conta da seca, então ele tem essa autorização de Deus de sair de lá. Ele tem a autorização de Deus de sair de lá, e assim ele vai, depois da autorização, e ele se encontra com Acabe, e ele convoca os profetas de Baal a um confronto no Monte Carmelo. No verso 17 do 1 Reis, vai dizer assim:
Quando Acabe ouviu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Não causei problema algum a Israel. Respondeu Elias: o Senhor e sua família que são perturbadores, pois se recusaram a obedecer aos mandamentos do Senhor, e em vez disso adoraram imagens de Baal. O que eles fizeram aqui? Eles recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, e ali então eles se prostraram a Baal. Acabe, para quem não sabe, era o rei ali de Israel, e ele era marido da famosa Jezabel, que nem vou falar sobre ela hoje, que daí tem que ser uma pregação só sobre ela, tá? E ali então no verso eu li o verso 17, li o verso 18, e agora eu vou ler o verso 19 também, que vai dizer assim: agora convoca todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá que comem à mesa de Jezabel. Então, quando nós entramos em uma situação desconfortável com a permissão de Deus, em obediência à sua vontade, nós precisamos entender que essa situação, ela tem data para terminar. Amém? Essa situação, ela tem um tempo certo para acabar. Nada dura para sempre. São situações que muitas vezes parece que não vai acabar, parece que não vai ter fim, mas aquilo que nós entendemos como vontade de Deus e nos submetemos a ela, nós precisamos entender também que isso um dia passa, e quando passar, e quando a gente sair dessa situação, você pode ter certeza, se você estiver alinhado com o Senhor, você vai sair dessa situação muito melhor e muito mais forte, muito mais obediente, muito mais sensível, muito mais capacitado por Ele, muito mais apaixonado por Ele, com muito mais fé, com muito mais vontade de viver, com muito mais vontade de viver os propósitos do Senhor, de realizar os propósitos de Deus. Eu tenho certeza disso. Então você precisa entender que nada dura para sempre, e com o Senhor existe um tempo determinado para o fim dessa situação. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, eu não sei como que vai ser, mas uma coisa é fato: quando o Senhor está conosco, Ele está cuidando de tudo. Ele vai te alimentar, Ele vai suprir as suas necessidades, Ele vai cuidar de você, Ele vai te guardar de todo mal, Ele vai proteger a tua entrada, Ele vai proteger a tua saída. E quando você deitar na tua cama, Ele estará contigo, mas quando você levantar, Ele vai continuar com você. Quando você sair da tua casa e ir para os seus afazeres, os anjos do Senhor estarão acampados ao seu redor. Quando algo vier contra a tua vida para tentar minar suas forças, tentar te destruir, setas do inimigo tentar ser lançadas contra a tua mente, você pode ter certeza, se você estiver no Senhor, Ele estará protegendo a tua mente, guardando o teu coração, para que nenhuma seta envenenada do maligno tenha poder sobre você, e você seja guardado por Ele constantemente. Então Elias, ele estava determinado em continuar o propósito pelo qual Deus o designou. Então, de forma sobrenatural, ele havia o representante de Deus, os caras que representavam Deus já tinham sumido faz tempo, com medo de Jezabel, numa situação totalmente oposta aquilo que eles gostariam de viver, uma situação terrível. Elias é o único representante de Deus naquele momento, e mesmo assim, com a autorização de Deus, ele então confronta os inimigos e os profetas de Baal. Ele tinha autorização, ele tinha autoridade, e ali então, de forma sobrenatural, ali os profetas levantam o altar, começam a aclamar os seus deuses, desde meio-dia até o fim da tarde, se machucando, se flagelando, arrancando sangue e fazendo sacrifícios, buscando o Deus de o Baal, para que pudesse responder a esse sacrifício naquele altar com fogo. E Elias ainda caçoa deles e fala: grita mais alto, talvez ele está meditando em algum outro lugar, ele não está te ouvindo.
ouvindo, grita mais alto, e nada, hora após hora e nada. Mas de repente vem esse homem, autorizado por Deus para tal função. Ele então levanta um altar, ele coloca as 12 pedras, ele enche com 4 jarras de água, e ele clama ao Deus vivo e poderoso. E o Deus que já havia autorizado esse sobrenatural de acontecer, ele envia fogo do céu, e o holocausto é consumido. E ali então aqueles profetas, ao verem isso, eles vão dizer assim: só o Senhor é Deus. Eles não tinham mais como glorificar Baal, porque Baal não tinha mais poder, não tinha autoridade. Eles tinham que reconhecer que só o Senhor é Deus. E sabe o que acontece quando a gente consegue seguir nessa linha de obediência com Deus? Sabe o que acontece? O nome do Senhor será glorificado, e as pessoas, ao verem isso, não vão conseguir falar que foi o teu mérito, o teu esforço, a tua força, mas eles vão falar: só o Senhor é Deus. Eles vão querer o Deus que você serve, eles vão querer viver o que você vive, porque o que nós vivemos não é um conto de fadas, não é uma historinha sem graça, mas é a realidade, é a vida que o Senhor nos permite viver, a vida sobrenatural com Ele, a vida de milagres com Ele, a vida de provisão com Ele. Deus é um Deus real, Deus é um Deus real, Deus é um Deus real, e Ele vive, e Ele reina sobre nós. Ele é o Deus real. Oh, aleluia, aleluia. E diante disso, o povo não vê outra situação a não ser se arrepender, para que a chuva voltasse a cair sobre aquela terra. Elias tinha que cumprir esse propósito. O povo tinha que saber que só o Senhor é Deus, e eles tinham que se arrepender, porque sem arrependimento a gente deixa de viver a glória de Deus. Em 1 Reis 18:41, desculpa Luquinhas, esqueci de você. Ele falou: prega mais devagar para eu traduzir. Eu falei: foi mal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, 0.5 agora. Em seguida, Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço uma forte tempestade chegando. Sabe o que é interessante nisso tudo? Ouço uma forte tempestade chegando. Que tempestade? Que som que esse cara estava ouvindo? Não existia nenhum sinal de chuva ainda. Você tem noção que é isso? Mas ele já conseguia sentir e ver com os olhos da fé. Elias, ele liberou uma palavra porque ele tinha recebido a palavra de Deus, e agora então ele pode clamar para que essa palavra se cumpra na sua totalidade. E em 1 Reis 18, versículo 42, vai dizer assim: Acabe foi comer e beber, Elias porém subiu ao topo do monte Carmelo, prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e... o que ele fez? Orou. Depois disse a seu servo: vá e olhe na direção do mar. O servo foi e olhou, depois voltou e disse o quê? O que ele disse? Ele não viu nada. Mas Elias tinha acabado de falar aqui com Acabe: vá comer e beber, pois eu ouço uma forte tempestade chegando. Depois que ele sobe. Estão comigo? E daí ele fala: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse. É interessante que na primeira vez, nada. Segunda, nada. Terceira, nada. Se ele desiste na 5ª vez, e muitas vezes a gente vai e não vai ver nada, e não vai ver nada, e não vai ver nada, e não vai ver nada. Mas aqui vai nos mostrar que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, e ela precisa haver perseverança. Não é no primeiro não que você bater na tua porta que você vai falar: parei. Não é na primeira situação adversa que você vai desistir. Não é na primeira porta fechada que você não vai bater nas demais.
O que Deus está nos falando, que Ele já autorizou algumas coisas para nós, que Deus liberou algumas coisas para nós, mas a gente está muitas vezes deixando de viver porque a gente está parando no meio do caminho e não perseverando em oração. Então aqui continuando o texto vai dizer que Acabe foi comer e beber, Elias porém subiu, olhe, o servo foi e olhou, depois disse, não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse e olhasse, por fim, na 7ª vez, o Senhor lhe disse, vi subir do mar uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem pode carregar chuva? Sim ou não, humanamente falando? Uma nuvenzinha desse tamanho assim, ela pode derrubar chuva em você? Com certeza não. Então Elias lhe disse, vá depressa dizer a Acabe, apronte seu carro, volte para casa, se não se apressar a chuva o impedirá. Em pouco tempo o céu ficou escuro com nuvens, um vento forte trouxe uma grande tempestade, e Acabe partiu em sua carruagem a toda velocidade para Jezreel. Então a profecia de Elias, ela afeta diretamente o clima, o povo, uma nação. Ela traz seca sobre o povo, porque essa era a autorização e permissão de Deus. E depois de 3 anos e meio, vem a chuva. Então entenda uma coisa, o mundo natural, ele obedece à voz profética quando alinhada com a vontade de Deus. Nós temos poder através do nome de Jesus, naquilo que Ele nos liberou, que Ele nos autorizou. Então o mundo natural, ele entende, ele obedece isso quando a gente alinha essas palavras, essas profecias, essa palavra profética com a vontade de Deus. É interessante que, até postei ontem um meme, não sei quem viu, mas quem viu vai saber, vai entender um pouco mais, que é um meme muito interessante, que tem um rapaz ali sentado num banco, numa praça, tomando um sorvete de casquinha ali, e daí de repente ele olha para o lado, e ele vê uma Ferrari preta estacionada, e daí ele pega, olha para a Ferrari e declara assim, eu vou comprar esse carro no nome de Jesus. Daí de repente quem aparece do seu lado? Jesus, senta do lado dele e fala assim, é o quê? Você deve para sua mãe desde 2020, e quer comprar esse carro no meu nome? No meu nome não. Vá trabalhar, mas no meu nome não. Se liga, não põe meu nome nessa jogada não. E eu achei tão interessante isso, e tão real ao mesmo tempo, porque infelizmente existe muito incentivo no mundo afora, e infelizmente em muitas igrejas, onde é normal para muitas pessoas profetizarem como esse meme. Porém, é claro que não existem conquistas sem esforços. A lei da semeadura é real e é para todos. A gente precisa profetizar aquilo que o Senhor autorizou para nós. Pedis e não recebeis, porque pedis maus. Tiago 4:3 vai falar que é isso. Então muitas vezes a gente quer profetizar algo da nossa carne, né? Cara, ainda sem vergonha, sem fazer a sua parte, sem trabalhar, que quer profetizar coisas que não são da vontade de Deus. Assim como esse meme ali, esse rapaz estava profetizando. Agora, quando nós olhamos para a história de Elias, nós vemos que o que ele profetiza tinha a autorização de Deus. Tinha ou não tinha autorização de Deus? Tinha autorização de Deus? Então Elias ora de forma persistente, mesmo depois da autorização de Deus por sua palavra. Calma, tá acelerado? O que aconteceu? Você está emocionado? Não é agora, calma. Take it easy, my friend. I don't believe. Então, mesmo depois de profetizar, Elias ele sobe, ele ora 7 vezes até a nuvem aparecer.
até acontecer algo. Então ele ensina que profetizar é perseverar. Então tem pessoas que são de famílias que com suas crenças limitantes deixaram de ter grandes conquistas na vida e seguem vivendo como se a família não autorizasse essa quebra de padrão. Eu vou mais a fundo. Como isso é interessante, como que isso são crenças que acabam nos limitando no nosso dia a dia. Porque muitas vezes a gente segue uma crença que vem dos nossos pais, dos nossos avós, quanto àquilo que nós vemos na vida. Então, por exemplo, uma pessoa, já vi vários casos, né, que dentro da família de gerações, nunca ninguém conseguiu um diploma, algo simples, nunca conseguiu se formar, fazer alguma coisa. Então essa pessoa, ela vem, é como se ela não recebesse, né, uma autorização da família para poder quebrar esse padrão e ter um diploma. Isso também pode ser chamado como lealdade invisível. Então a pessoa, ela é tão leal à sua família de origem, que ela não se permite quebrar esse padrão e viver algo novo, se ser feliz, prosperar, romper, ter um diploma. Por quê? Porque precisa estar ali conectado com aquele clã, com aquela família, e não pode viver algo diferente, tipo, não posso ser mais feliz do que eles. E a pessoa, ela se limita quanto a isso, e ela vai vivendo dessa forma anos e anos, enquanto não vier numa situação de consciência, de transformação da mente, essa pessoa não vai se permitir ser autorizada por Deus para sair deste lugar, romper e viver uma prosperidade do alto. Então é interessante que a gente precisa se permitir viver o que Deus tem para nós. Deus, Ele autorizou uma vida abundante, uma vida feliz para mim e para você. Deus deu essa autorização. Então permita-se ser feliz, permita-se concluir um curso e ter um diploma, permita-se casar, ser feliz e não divorciar como as suas gerações anteriores assim fizeram. Permita-se fazer diferente, porque em Jesus novas coisas, elas fluem, elas acontecem. Então Jesus, Ele já pagou um alto preço por mim, por você, e Ele quer que você viva essa novidade de vida, e Ele quer te autorizar para você viver essa vida abundante em nome de Jesus. Porque se não houver uma transformação de mente, a superfície sempre será o teu lugar. Agora sim, produção, Romanos 12:2, agora sim, muito obrigado. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não siga uma sequência de repetição de padrão que não te faz bem, que não é aquilo que Deus quer para você. Não permita-se viver nessa lealdade invisível e não desfrutar de uma vida abundante que o Senhor deu, mas deixe então que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, em seu modo de agir, na sua vida, para que assim você realmente seja autorizado por Deus e se permita viver uma vontade que é dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Deus tem uma vontade para você e para mim que é boa, que é agradável e ela é perfeita. Permita-se viver dessa forma, e logicamente para que tudo isso seja real e prático, a gente precisa ter fé. Hebreus 11:2, 1 e 2 vai dizer que a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram o quê? A aprovação, a autorização, liberação de Deus para então viver as coisas que o Senhor tem para nós. Romanos 10:17 vai dizer: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, ter intimidade com ela, vai o que? Fortalecer a nossa fé, e a gente passa a acreditar naquilo que vem de Deus, a gente passa a acreditar nas palavras de vida do Senhor para nós, naquilo que Ele tem nos abençoado e nos autorizado, nos fortalecendo assim, nos conduzindo para essa vida de abundância com Ele.
Então o cumprimento é questão de tempo com o Senhor e não de dúvida. A palavra de Elias parecia impossível, mas 3 anos e meio depois vem a chuva do Senhor. Deus cumpriu exatamente o que foi declarado. Então a fidelidade de Deus não depende do cenário, mas sim da sua promessa. Deus não está nem aí com aquilo que o mundo diz, naquilo que está acontecendo ao nosso redor. O que o Senhor tem é a boa, agradável e perfeita vontade dEle, segundo a sua promessa para nós. E muitas vezes é difícil continuar acreditando nas promessas de Deus, quando a realidade em que vivemos é ao contrário. Mas eu quero dizer algo para vocês: continue perseverando no Senhor. Você veio até aqui nessa noite, talvez você está na reserva no teu combustível, mas vai sair daqui com o tanque cheio em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai renovar as suas forças, o Espírito de Deus vai renovar as suas esperanças, o Espírito de Deus vai renovar a confiança que você deve ter no Senhor, para que assim você saia daqui e continue a profetizar aquilo que o Senhor já autorizou, para que você possa viver em tempo recorde tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós, em nome de Jesus. Então ainda existe aquela fé no fundo dos nossos corações que ainda queima, nos dando esperança naquilo que nós podemos viver com o nosso Deus. No fundo ainda existe aquela fé que não nos deixa dormir, que não nos deixa sossegar, que não nos deixa dormir espiritualmente e sossegar, mas até que aconteça, ainda existe essa fé, e que essa fé continue a queimar, ou volte a queimar, e queime com mais e mais intensidade sobre os nossos corações. Então ter uma vida transformada não é possível sem que você acredite, sem que você trabalhe para isso e sem que você profetize segundo a vontade de Deus. Amém? Então, ilustrando um pouco mais sobre isso que está sendo dito aqui, nós temos o exemplo clássico de Ezequiel 37, que Deus leva Ezequiel em espírito a um vale de ossos secos, e ele pergunta ao profeta: filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? E o que ele responde? Ó soberano Senhor, só tu sabes a resposta. Se você autorizar, vai. Então Deus ordena que Ezequiel profetize. Deus autorizou que Ezequiel pudesse profetizar aos ossos. Escutem a palavra do Senhor, farei entrar em vocês o fôlego de vida e reviverão. O que acontece? Os ossos se juntam, tendões e carne se formam, pele os cobre, mas ainda não há vida até que o Espírito sopre neles. Então quando Ezequiel profetiza ao Espírito, eles se levantam como um exército poderoso do Senhor, e mais uma vez Deus mostrando que pode restaurar mesmo aquilo que pareça impossível. Esse vale, esse exército tipifica, mostra como que o povo de Israel estava naquele momento, em uma condição que não existiria mais saída, em uma condição impossível, mas através da autorização de Deus, há um renovo, e o impossível acontece, e o milagre vem. Então, e muitas vezes a gente fica esperando Deus agir, mas o que nós temos feito? Porque sem trabalho não existem grandes conquistas. Provérbios 14, 23 vai dizer isso: o trabalho duro traz lucro, mas o só falar leva a pobreza. Então é o trabalho prático que vai nos levar às conquistas, é a labuta, é o arregaçar as mangas, é o trabalhar, e em cima disso, trabalhando com fé, profetizando aquilo que Deus autorizou, não vai ter como você deixar de viver tudo que o Senhor já liberou sobre nós. Vocês entendem que depende também de nós, e Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então tem muito a ver comigo e muito a ver com você. A gente precisa fazer a nossa parte. Provérbios 18, 21 vai dizer que a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. A língua tem poder de trazer morte
ou vida. Em nossas palavras tem poder criativo ou destrutivo. Então a gente precisa usar a palavra para profetizar vida. A gente precisa lançar boas sementes sobre a nossa terra, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos familiares, sobre o nosso trabalho, sobre as áreas das nossas vidas, em nome de Jesus. Elias, ele profetiza que não ia chover por anos, a não ser por sua palavra, e é isso que acontece. Tiago 5, 17, 18, vai dizer assim: Elias era humano como nós, e no entanto quando orou insistentemente, ele orou como? Insistentemente, ele não parou no primeiro não, ele continuou perseverando para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio, então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Esse homem alimentado por corvos no ribeiro de Querite, ele vence os profetas no Monte Carmelo, o povo se volta para Deus, se arrepende. Esse homem sobe o monte, ora 7 vezes, ele vê uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de homem, e de repente a chuva vem, uma chuva forte, depois de 3 anos e meio. Esse é o momento que Deus está nos levantando para profetizar sobre tudo aquilo que Ele nos prometeu, para que nós possamos ir para o trabalho, para a labuta, rumo às conquistas que Ele tem para nós pela sua graça. Esse é o tempo que Deus quer te levantar, você e eu, como vozes proféticas, para declarar aquilo que Ele já autorizou, e assim nós possamos viver. Existe uma abreviação do tempo, Deus está abreviando o tempo, e aquilo que você não conquistou em 10 anos, o Senhor fará em um ano, aquilo que não aconteceu em 10 anos. Eu sinto no meu espírito que algumas pessoas estão sendo marcadas por essa glória, assim como tem sido em nossas vidas. Eu declaro 7 vezes mais, que assim seja sobre nós. Haverá um avanço sobrenatural, as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural, haverá um fluir, você não vai ter tempo nem de contar as novidades, porque no dia seguinte já terão outras novidades, e outras coisas vão acontecendo, e uma coisa vai se encaixando na outra, e não haverá nada que vai impedir o agir de Deus na tua vida. Se posicione nele, obedeça ao Senhor, cumpra os mandamentos do Senhor, e as coisas vão se encaixando, e as coisas vão fluir de uma maneira sobrenatural. Não será sobre você, não será sobre a força do teu braço, mas será sobre Ele. Ele vai determinar o tempo, e assim acontecerá, Então não pare no meio do caminho, continue perseverando em nome de Jesus, continue orando em nome de Jesus, continue avançando em nome de Jesus. Por mais que você ainda não veja nada, avance. Há um fluir do Espírito de Deus sobre nós, há um fluir do Espírito de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E vou encerrando. Isaías 55:11 vai dizer: assim também acontece com a minha palavra, eu a envio, e ela sempre produz fruto, cumprirá o que desejo, e prosperará em todo lugar para onde eu a enviar. Deus cumpre tudo o que diz, e a sua palavra não volta vazia. Então não importam as dificuldades, Deus está sempre conosco. Ele quer que nós saiamos desses ciclos de derrota, e que nós possamos profetizar um ciclo novo, segundo a sua vontade, segundo a sua autorização, e possamos ver tudo aquilo que Ele tem para nós e através de nós. Eu sei que o Espírito de Deus, Ele tem confirmado algumas coisas em nossos corações. Feche seus olhos por um instante, por favor. E aquilo que Ele tem confirmado tem queimado, e quando vai queimando e você vai tendo paz, é sinal que é dEle,
Eu sei que tem pessoas aqui que já subiram a esse monte como Elias e oraram com tanta fé, mas quando olharam para o céu não viram nada. Jejuaram e continuaram orando e perseveraram, mas também não viram nada. Mas o Espírito Santo de Deus diz: não pare. Aquilo que Ele autorizou, haverá um tempo recorde dessas liberações que Ele autorizou. Não aquilo que está no nosso coração enganoso, que é a nossa vontade egocêntrica, mas é aquilo que é a vontade dEle. O que tem queimado no teu coração? O que tem queimado no teu coração glorifica o nome do Senhor, cumpre um propósito dEle nessa terra, é da vontade dEle, é isso que Ele te direcionou. Então não pare, porque através desse propósito, o nome do Senhor será glorificado. Através desse propósito, pessoas vão ser alcançadas segundo a vontade de Deus. Através desse propósito, o Senhor vai dar dupla honra. Santo Deus, vem com a tua graça sobre nós, Senhor. Essas não são palavras motivacionais, Senhor, que vêm para agradar o nosso ego, mas eu sei e sinto no meu espírito que essa foi uma liberação do Senhor sobre nós essa noite. Assim como o Senhor tem nos permitido viver coisas que em menos de um ano não vivemos em 10, Senhor, pela tua graça, eu sei que essa bênção que vem do Senhor, pela graça, sobre nós, ela recai sobre o corpo, ela recai sobre a igreja. E que assim seja sobre nós, Senhor. Que assim seja sobre nós, Senhor. Que queima no teu coração. O que você sabe que é de Deus, que não te deixa ficar sossegado enquanto você não colocar isso em prática. Que haja um sentimento sobre você de capacidade que vem dos céus. Porque Deus, Ele não dá sonhos à toa. Deus, Ele não dá sonhos à toa. E mesmo que pareça impossível e grande demais, é algo que Ele pode realizar, e que Ele vai realizar. Seja liberado esse tempo sobre você, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem tocando em nossos corações, vem tocando em nossos corações, que o Senhor nos permita viver o que o Senhor tem para nós. E mesmo que houve tempos que a gente tentou fazer, mas a gente deixou de obedecer ao Senhor, e a gente bateu a cara, e a gente fez coisas erradas, e não prosperou, mas que haja um novo tempo em disposição em fazer tudo aquilo que o Senhor nos está direcionando, que haja obediência em nome de Jesus, e que venha um tempo novo, onde o Senhor seja glorificado, não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Há um fluir. É como você entrar com um bote num riacho, e ali nas correntezas você apenas deixar que Ele te conduza. Ele vai te conduzir, para você não empacar no meio do caminho, para você não virar, para você não bater em nenhuma pedra. Ele vai te conduzir, Ele vai te conduzir. Deixe o Espírito Santo te conduzir, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir. Que haja um rompimento dos céus, um rompimento dos céus, Santo Deus.
Você está autorizado em quebrar um padrão de repetição familiar e começar algo novo. O Senhor te autoriza a viver a bondade dEle. O Senhor te autoriza a viver as promessas dEle. O Senhor te autoriza a viver uma vida com frutos que vêm dEle. O Senhor te autoriza a se apaixonar, a constituir uma família. O Senhor te autoriza, no tempo oportuno, ser um pai conforme a vontade do Senhor. O Senhor te autoriza, vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar o teu coração. Receba essa autorização, Moisés. Seja autorizado por Deus para ser feliz, para voltar a sonhar, para voltar a sorrir, para viver tudo aquilo que Ele tem para ti, para não se contentar com a superficialidade. Existe muita potência dentro de você, mas por conta dessa falta de autorização, você está deixando de viver muitas coisas. Mas o Espírito de Deus te autoriza a viver algo novo a partir de agora, em nome de Jesus. Que toda a repetição de padrão que não é frutífera caia por terra, e que a partir de agora seja algo novo, algo novo, algo novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor traga habilidade sobre as suas mãos, que as suas mãos glorifiquem a Ele, que a sua vida glorifique a Ele. Vem, Espírito de Deus, seja autorizado a ter saúde em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que estava emperrado seja liberado pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja uma liberação sobrenatural. É como as comportas que se abrem. Show! É como as comportas que se abrem. É como as comportas que se abrem. Que venha, Senhor, que venha sobre nós, Espírito de Deus. Nós te amamos, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Santo. Seja autorizado por Deus nessa noite. Ele vai conduzir os seus passos. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar estratégia. Nada te faltará. Nada te faltará. Nada. Nada te faltará.
sobre nós, Senhor. Santo Deus, Santo Deus. O pessoal do serviço se posicionar aqui com a ceia. Essa é uma noite que nós vamos ceiar em memória de Cristo Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando nesse tempo, Pai. Continue ministrando os nossos corações. Que o inimigo não tenha poder sobre a nossa mente, Senhor, e nem de tirar aquilo que o Senhor tem declarado sobre nós. Que nós possamos acreditar com toda a nossa fé em Cristo Jesus sobre tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. Que essas sementes elas caem em terra fértil, produzam os frutos necessários. Que o inimigo não roube aquilo que está sendo falado e declarado aqui, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse. Nós consagramos esses elementos a Ti, Senhor, e que o Senhor continue nos abençoando nesse momento de ceia. Em nome de Jesus, poder servir. Aleluia. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, se pedimos, Jesus virá como chuva,
Glória a Deus. Esse é o cálice da nova aliança. Nós fazemos isso em memória de Cristo Jesus até que Ele venha. Que você possa pegar o teu pão aí, por gentileza. Alguém não recebeu aí? Todo mundo foi servido? Ok. Pega o teu pão. Senhor, aqui está o pão que simboliza o teu corpo que foi transpassado na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque o Senhor Deus enviou o teu único filho para morrer na cruz do Calvário. E hoje nós podemos estar aqui reunidos em teu nome, meu Deus. Poder ter o livre acesso ao trono da graça. Poder ter os nossos nomes escritos no livro da vida e poder ter uma vida contigo. E nós fazemos isso em memória de Cristo Jesus. Comamos todos. Esse é o cálice da nova aliança, uma nova vida através de Cristo Jesus. E quando Jesus Cristo entrou em nossas vidas têm sido transformadas até então, e que assim seja até que Ele venha. Que o Deus que começou a boa obra continue aperfeiçoando. E simboliza o sangue que foi derramado naquela cruz. Esse sangue, ele é poderoso, ele é precioso. E quando nós oramos em nome de Jesus e declaramos o sangue de Jesus, nós precisamos entender que essa é uma autorização que vem dele, que tem poder. E eu quero orar por você mais uma vez nessa noite. E eu quero declarar que esse sangue de Jesus seja sobre cada um que aqui está, cada um que nos ouve, cada um que está nos nossos lares, que não puderam vir, meu Pai, que o sangue de Jesus esteja sobre os umbrais da nossa casa. Se alguma pessoa enferma em nosso meio, esse sangue de Jesus é poderoso para curar, para santificar, para tirar toda a dor, toda a angústia, toda a aflição, toda a depressão, todo o pânico, toda a seta do inimigo. Então que venha o teu sangue sobre a nossa mente agora, que venha o teu sangue sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e sobre o nosso espírito. Que haja cura em nosso meio, que as sentenças malignas sobre nós sejam derrubadas agora pela autoridade que há no nome de Jesus. E que o Senhor venha com o teu espírito de ressurreição e vida e enche os nossos corações. É assim que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Tomamos todos. Glória a Deus. Antes de encerrar, eu quero, talvez você veio aqui, espera só um pouquinho pessoal aí, segura só um pouquinho os diáconos. Antes de encerrar, você que veio aqui nessa casa, primeira vez, ou já veio aqui algumas vezes, você não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ou você teve um dia, mas você sabe que no decorrer dessa caminhada, Jesus deixou de reinar na tua vida, porque você passou a reinar novamente. Se você é essa pessoa, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração agora, onde quer que você esteja. Eu quero fazer uma oração e eu quero que você repita essa oração comigo. Se você é essa pessoa, você quer Jesus, você quer se render a Ele, você quer obedecer os seus mandamentos, você quer se entregar por completo, coloque a tua mão no teu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que sem Ti eu nada sou, e nesta noite eu me entrego por completo a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com o Teu sangue. E que a partir de agora o meu nome esteja escrito no livro da vida. Porque eu declaro que Tu és meu Senhor, que Tu és o meu Senhor e Salvador para todo sempre. Amém. Eu oro por você que fez essa oração, que o Espírito Santo de Deus continue te preenchendo, e essa obra que começou hoje continue aperfeiçoando o teu ser, e os anjos do Senhor estejam acampados ao teu redor, para que você não tropece em pedra alguma. E como igreja, como família em Cristo, nós o recebemos, e você seja muito feliz,
e que você viva tudo aquilo que o Senhor tem para você e através de você, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, Ele é bom. Sei que fez essa oração. Tem o pessoal aqui do Ministério Connect, camiseta azul royal. Então procure o pessoal aí, que eles querem te ajudar, né, Royal? Azul royal com royal. Procura ele, procura o pessoal e a gente quer anotar teu nome aí e te ajudar nessa caminhada. Agora sim, obrigado, pessoal. Pode recolher os cálices e solta o braço aí, Luquinhas. Que Deus te abençoe e te guarde. Vai na paz do Senhor. Uma excelente semana de vitória em nome de Jesus. Que o amor do Senhor seja sempre enchendo o teu coração. Vai na paz. Dê um abraço nas pessoas que estão ao seu lado e vamos decolar.